Questão 5. Uma das características da placa de prototipagem eletrônica Arduino Uno é que suas portas analógicas de entrada estão conectadas a um conversor analógico digital interno de 10 bits, podendo receber um nível de tensão que varia de 0 a 5 volts. Considerando essa informação, qual é a resolução dessas entradas analógicas em milivolts por unidade aproximadamente? Então, basicamente, o que essa questão diz é que essas entradas analógicas da porta Arduino, elas podem receber um sinal aqui que ele varia de 0 a 5 volts. E por essas portas terem internamente um conversor analógico interno, se internamente é interno, obviamente, de 10 bits, ele consegue fazer esse sinal de 0 a 5 volts se transformar em um valor que vai até 10 bits. Então, esses 10 bits aqui significa que a gente pode ter um valor que ele tem em tamanho, em termos de tamanho, 10 casas de bit, ou seja, variando de 0 a 1, ele tem 10 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, podendo ser variando de 0, 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1. E aí, nesse caso, como ele varia de 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1, a gente tem sempre duas possibilidades de sinal para cada casa. Então, se a gente converte esse número em um número decimal, a gente tem 2 elevado a 10, que é igual a 1024. Então, basicamente, o que ele diz é que esse sinal de 0 a 5 volts, ele é percebido pelo Arduino como um sinal que, numericamente, varia em termos de 1024 valores distintos. Ele pode possuir essa escala de 0 a 5 volts, ela tem 1024 valores distintos. No caso do Arduino, ela começa em 0 e vai até 1023. Ou seja, 1024 valores. Mas ela também poderia começar em 1 e ir até 1024. Então, nesse caso, ele diz que ele tem esse valor aqui de 0 a 5 volts de entrada e que o Arduino interpreta ele como, no final das contas, um valor que pode variar de 0 até 1023. Então, basicamente ele pergunta aqui qual é a resolução dessa entrada. Como é que a gente descobre a resolução dessa entrada? Esse sinal ele varia de 0 a 1023, indo de 1 em 1. Ou seja, não tem decimal, não tem 0.5. É sempre 1, 2, 3, 4, até 1023. Então a resolução dele é a menor escala que ele consegue ter, que no caso é o valor 1. Então esse valor 1 aqui, que ele vai ter, corresponde a qual valor de tensão nessa escala 0 a 5 volts. E aqui a gente tem duas formas de fazer que levam... Opa, aqui não é 1, aqui é x. Que levam ao mesmo processo. A gente pode fazer aqui a adaptação de escalas. A gente faz o valor atual menos o fundo da escala dividido pelo range da escala. E aí a gente iguala isso, já que em proporção eles vão ser iguais. Então a gente teria 1 menos 0 sobre 1023 menos 0 igual a x menos 0 sobre 5 menos 0. É um jeito de fazer. Ou a gente faz também por regra de 3, sabendo que se 5 volts equivale a 1023, então 1 vai equivaler a x volts. Assim, nós fazemos essa multiplicação aqui em cruz e temos então que 1023x vai ser igual a 5. X então é igual a 5 dividido por 1023. Para facilitar a nossa vida da divisão, a gente pode então multiplicar isso aqui por 1000 e por 10 a menos 3. A gente multiplica isso aqui por 1000 para transformar 5 em 5000 e deixa o 10 a menos 3, porque no final das contas é a mesma coisa que multiplicar por 1, já que 1000 vezes 10 a menos 3 é 1. Então a gente não altera a proporção da equação. A gente só faz algumas manipulações para tornar o cálculo mais fácil. No final das contas, então, teríamos 5000 dividido por 1023 vezes 10 a menos 3. Que é que esse x ele vai estar em volt. Então, esse 10 a menos 3, como a gente já viu em questões anteriores, ele possui o prefixo milli. Então, a gente já pode transformar isso aqui em milivolt. Dizer que isso aqui é 5.000 dividido por 1023, já que as respostas também estão em milivolts, podemos transformar isso daqui também em milivolts. Então, agora, a divisão que teríamos que fazer é justamente esse 5.000 por 1023. Isso dá, então, aproximadamente 4,8
88 milivolts. Que o valor mais próximo aqui, no caso então, seria 4,9, um valor extremamente próximo, e também a questão diz que é aproximadamente. Opa pessoal, tudo certo? Vim aqui rapidinho mostrar para vocês um outro jeito também de resolver essa questão aqui na parte da divisão. Nós temos aqui, né, nesse trecho, 5.000 dividido por 1.023. Aqui, pronto, 1.023. E aí nesse caso, como aqui a questão ela pede um valor aproximado, nós poderíamos, por exemplo, trocar esse 1.023 por 1.000, já que é um valor que está bem próximo. Assim, nós conseguiríamos então simplificar isso daqui, já que a gente teria 5.000 por 1.000, a gente divide, e teríamos que x seria igual então a 5 milivolts. E agora veja que aí a gente obviamente fez uma aproximação, então o resultado final ele não vai ser exatamente igual ao que a gente vai ter nas alternativas, mas é só a gente analisar o seguinte: nós tínhamos aqui no denominador o número 1023 e diminuímos ele para 1.000. Se a gente diminuir o número que a gente tinha aqui no denominador, depois que a gente fizer a divisão, a gente vai obter um número que é maior do que o número real, justamente porque a gente diminuiu pelo que ele é divisível. Se ele fosse divisível por 1023, ele seria dividido por mais partes, então seria um número menor. Como a gente diminuiu isso para 1.000, ele agora vai ser dividido por menos partes, então vai ser um número maior. Então nesse caso a gente vai procurar aqui nas alternativas um número que seja bem próximo, já que a gente só simplificou de 1023 por 1.000, que seja bem próximo de 5 milivolts. E que seja menor, bem próximo e menor. E aqui nas alternativas temos 5,5, que é maior que 5, que é maior que 5, né? 4,5, que embora seja menor, já é um número que está muito diferente, já difere por 0,5. 3,9 também é muito menor. 5,2, por mais que seja próximo, é maior que 5 e pela nossa simplificação teria que ser menor. E aqui, então, nós temos o 4,9, que é de fato a alternativa correta conforme a gente fez o cálculo. Então esse aí é um outro jeito, sem precisar fazer essa divisão, que na hora da prova feita à mão pode causar alguns problemas. Valeu, e vamos de volta para o vídeo. Então nesse caso, a resposta da questão 5 é a letra E, 4,9 milivolts por unidade.